Então, isso aqui a gente já viu na tela anterior, antes de sair para o COF. Qualquer distribuição é permitida desde que seja continuidade de programas estabelecidos anteriormente. Volto a dizer, para controlar isso tem que ter ações dentro do PPA. Então, aquelas prefeituras que eu falo assim, tem um orçamento preguiçoso, que só tem lá manutenção da Secretaria Municipal de Educação, manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Essas prefeituras têm uma dificuldade maior num processo eleitoral, digamos, uma denúncia, de conseguir comprovar aquele item da possível crime eleitoral. Meu Deus, não passa de 2, 3, não passa. Tá. Ficou pior que antes. O que é permitido? A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública nos casos de calamidade pública. Então, o momento que nós estamos vivendo. Né? Tem a pandemia, tem tudo aí. Nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da execução financeira administrativa. Isso aqui faz variação em cada comarca. Eu já vi casos de quando foi decretada a pandemia, de um determinado promotor dizer o seguinte: todas as ações referentes à calamidade pública devem ter o acompanhamento do Ministério Público. Então, para comprar determinada situação para o Covid, qualquer aspecto tem que passar pelo acompanhamento da promotoria. Tá? Então, casos de calamidade eu posso utilizar. Mas cuidado, que eu tenho a calamidade, mas essa calamidade, nesse caso nosso, é doença, eu não posso ficar distribuindo coisas e situações que não venham em prol da pandemia. Por exemplo, eu pego lá a pandemia, o que é? Relacionado a situações de saúde. Eu crio um programa lá pela calamidade pública que eu não distribuí em anos anteriores e começo a dar telha para todo mundo quem for lá. Vai na assistência social e pede telha para cobrir a casa, porque a casa está com aquele papelite que chamavam antigamente. Hoje a maior parte é lona preta mesmo, mas chamavam de papelite. Começa a dar a telha. O que a telha tem a ver com a calamidade pública? Absolutamente nada. Né? Então, cuidado com isso. Frisando bem, que já esteja em execução orçamentária no exercício anterior. Então, é aquilo que nós comentamos daquele exemplo do uniforme daquela comunidade lá, daquele município. Ele licitou, ele empenhou, ele liquidou, ele pagou, mas não distribuiu. Então, o efetivo é a distribuição no exercício anterior. Ah, eu tenho uma licitação aberta. Eu tenho situação que ficou para executar esse ano. Se não executou no ano anterior, tem problema. Vamos dar um exemplo aqui que está virando uma modinha nos municípios, de comprar um negócio chamado castramóvel. Então, tem vários municípios que compraram o dito castramóvel ano passado, mas não colocaram para funcionar. Ah, tinha dificuldade de contratar profissional, de terceirizar profissional. Primeiro, se você comprou um negócio desse, o que você tem que ter? Pessoal efetivo para tal. Se você não tem pessoal efetivo, não era mais fácil você criar uma licitação para pagar por castração e a empresa, a veterinária, etc. e tal, fazer isso na clínica dela? Então, eu costumo brincar, os defensores de cachorro, que nem a minha mulher a minha mulher até brigou comigo com essa história do castramóvel, porque no nosso município estão colocando. Eu falei, lembra aqueles ônibus de dentista que tinha antigamente, ficou jogado nos pátios da prefeitura? Vai ser a mesma coisa. Porque agora, esse ano, não pode colocar o castramóvel para funcionar, porque é ano eleitoral. Ah, mas e se eu pegar só os cachorros de rua? Tá, mas o que fala nesses programas de castração? Que existirá um lar provisório para o cachorro. Aí coloca no lar provisório, a pessoa se apega com o cachorro, doa o cachorro.
automaticamente você deu um cachorro castrado, vacinado, etc. e tal. É um benefício que a administração está dando. Então, tem o centro de zoonoses, tem que tratar o animal de rua, etc. e tal, de rua. Agora, no município que fez esse castramóvel, e eu fui ministrar um curso, o que eles fizeram no passado? Os agentes comunitários de saúde foram em todas as casas das diversas comunidades e fizeram como se fosse um censo dos animais, dos pets. Então, quem tinha animal que não era castrado, etc. e tal, a fichinha para castração, prepararam tudo, mas não executaram. Pode esse ano? Não pode. Então, esses bens que foram comprados vão poder ser utilizados só no exercício seguinte. Então, tem que cuidar muito com essa questão de distribuição de qualquer... Não tem mais condições aqui. Eu vou no dedo aqui mesmo. Então, a conduta, como eu falei, cada final de item nós temos esse resuminho. Conduta vedada. O uso promocional de distribuição de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público em favor de candidato, partido ou coligação. Esqueci de dar um exemplo aqui interessante também. No mesmo aspecto da cesta básica, né? Quando eu falo que tem muita gente no Brasil que acha um jeitinho de tentar burlar a lei, uma determinada prefeitura aconteceu o seguinte: bom, eu não posso comprar cesta básica por mim, mas lá o SOS ou lá a PMI pode comprar a cesta básica. Então nós vamos fazer uma subvenção social para a PMI vai comprar a cesta básica no período eleitoral e vai doar para as pessoas. Não fui eu prefeito. Então a lei ela é clara aqui que ela fala custeadas ou subvencionadas. Então, subvenção social esse ano também. O gestor só pode conceder as subvenções sociais dentro daquilo que foi concedido nos exercícios anteriores. Principalmente nessas de caráter social, né? Cuidar com isso. Período em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral, penalidades, suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro ou diploma de eleito. Por isso que eu falei já hoje, que eu fui numa palestra interrompido, que a pessoa disse, na eleição vale tudo menos perder a eleição. Então está aqui. Adianta ganhar e não levar, porque ele diz assim, cassação do registro ou do diploma de eleito. Então pode ter casos que a pessoa vai até assumir a prefeitura e lá 6 meses, 1 ano depois, ela vai ser cassada. Lembro nesse mandato que, se eu não me engano, em 2018, teve eleição, acho que em 5 ou 6 municípios do Paraná, nesse aspecto aqui. Exemplos, uso eleitoral e distribuição de uniformes, de material escolar, medicamento, insumos para construção, dentre outros. Então, tudo aquilo que é considerado assistencialismo. Exemplo do TSE, uso do programa habitacional do poder público por agente público com distribuição gratuita de lotes no intuito claro de beneficiar candidato. Observação, não se exige a interrupção de programas, nem se inibe a sua instituição, quando não utilizado em favor do candidato. Né? Mas o aspecto a pergunta base, volto a dizer, aquela pergunta lá do início, foi distribuído nos exercícios anteriores? Sim, posso continuar. Não foi, interrompa, porque é certeza que vai dar problema. Transferência voluntária de recurso nos 3 meses que antecedem a eleição. Então, aqui nós temos uma prerrogativa quando o município vai receber recurso no período eleitoral. Então, 3 meses antes da eleição, seja ela outubro, seja ela novembro, seja ela dezembro, 3 meses antes da eleição, o município não pode receber recursos de transferência voluntária, salvo quando é de cronograma financeiro de obra, cronograma de execução de obra. Proibição da transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios 3 meses antes da eleição, ressalvados apenas recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente, para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado.
e os destinados a atender situações de emergência ou de calamidade pública. Então, tudo aquilo que for vinculado à calamidade pública vai ser recebido normalmente, mesmo dentro do período eleitoral. Tá? Quanto à questão das obras, por que que lá nos municípios, geralmente nesse ano, busca-se financiamento, busca começar a obra ligeiro, etc. e tal? Por quê? Porque lá, 3 meses antes da eleição, se a eleição nossa fosse em 4 de outubro, 3 meses antes, julho, dia 4 de julho, nós não poderíamos receber recurso nenhum se a obra não tivesse a primeira medição. Então, por exemplo, o prefeito resolve lá asfaltar parte do município. A primeira medição da obra, a base, qualquer coisa que esteja dentro do projeto, tem que ter a primeira medição no órgão que liberou o recurso conveniado para esse fim. Então, pode tocar a obra normalmente e os recursos serem repassados para pagar essas parcelas da obra, mesmo no período eleitoral. Então, cadê a igualdade na candidatura? Não tem. Só que aí é que está a questão programada. Na questão da trava de um recebimento desse. Por exemplo, eu tenho um veículo, um computador, um convênio para aquisição de carros, aquisição de móveis ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos pegar o carro, que é mais fácil. Eu tenho um convênio para aquisição de um veículo. O que acontece? 3 meses antes da eleição, se não for repassado esse dinheiro, só pode repassar depois que passar o pleito eleitoral, para comprar esse carro. Vamos dar um exemplo aqui. O município, 2 dias antes de vencer o período de 3 meses antes da eleição, não tinha uma certidão federal. Ligou-se lá para repassar o recurso mediante a certidão. Ele não conseguiu a certidão, conseguiu depois de começar os 3 meses antes da eleição. Só vai receber depois. Isso para ver como é que as leis no Brasil são. Isto, se nós estivéssemos vivendo uma situação normal. Lembram hoje de manhã, no finalzinho, que eu falei das transferências voluntárias, que ficou qualquer tipo de restrição isenta para o município receber recurso? Então, nesse caso que eu mencionei da certidão, se ele não tiver certidão, ele vai receber o recurso do mesmo jeito, porque nós estamos num período de calamidade pública. Tá? Então, é essa a obrigação formal de situação de calamidade pública. Com o objetivo de beneficiar os candidatos que apoiam as eleições estaduais e municipais, acontece por vezes que os administradores estaduais e federais providenciem a transferência de recursos para estados, Distrito Federal ou municípios, no intuito de utilizarem tais recursos não diretamente em pagamento de campanhas eleitorais, mas em serviços e obras públicas iniciados ou incrementados precisamente no período pré-eleitoral, que é o início desse ano, para com isso obter maior votação de seus afiliados. Então é aquela questão que também não querem unificar a eleição por causa disso. Né? Uma mão lava a outra e os dois lavam o rosto. Para que essa conduta seja evitada, o artigo proíbe as transferências voluntárias de recursos da União para os estados e municípios e também dos estados para os municípios nos 3 meses que antecedem a data das eleições. Então, vamos colocar, votou-se no Congresso que é 15 de novembro, o primeiro turno. Municípios com menos de 200 mil habitantes não tem segundo turno. Então, qual que é o prazo para nós nesse sentido? Novembro, né? 15 de novembro. Então, outubro, setembro, agosto. Então, dia 15 de agosto, entraria esse prazo. Volto a frisar, nós estamos numa situação de calamidade pública. Então, tudo isso aqui, num aspecto, vai por terra. Assim, se o convênio for celebrado antes dos 3 meses que antecedem o pleito, e se esse convênio prevê um cronograma de desembolso de recursos, em contrapartida à realização de uma obra ou prestação de serviço pela entidade beneficiária,
então os recursos relativos a esse convênio podem ser repassados, mesmo que esse repasse já ocorra dentro dos 3 meses imediatamente anteriores à eleição. Nesse sentido, já decidiu, inclusive, a Justiça Eleitoral. Então, é aquela coisa, medição de obra. Vai ficar a pergunta aqui, provavelmente na cabeça de vocês, já vamos responder ela aqui. Nesses casos, como estamos vivendo calamidade pública, para começar a obra, preciso começar nos 3 meses antes da eleição ou posso ter a primeira medição posterior? No entendimento de vocês. Fazendo a vinculação com o que estudamos hoje de manhã, é só a questão da transferência dos recursos que ficou mudada pela Lei 173. Então, quando nós falamos em cronograma de obra, início de obra, continua a primeira medição 3 meses antes da eleição. Tá? Por mais que caia a questão de repassar recurso dentro do período eleitoral, por causa da calamidade, o início da obra é colocado aqui. Quanto à transferência voluntária de recursos públicos, conduta, realização de transferências ou operações de crédito. Aqui entra a questão do financiamento também. As prefeituras estão pleiteando o financiamento de obras, é a primeira medição 3 meses antes da eleição. Por exemplo, tem um prefeito que eu sei que está contratando uma operação de crédito para construir uma prefeitura nova. Se ele não tiver com a licitação homologada e a primeira medição da obra, que tem aquela plaquinha da obra, a terraplanagem feita, etc. e tal, ou começando a fundação, se ele não conseguir fazer isso 3 meses antes da eleição, ele não vai receber o recurso no período eleitoral, só depois. Tá? Entrega de recursos, conceito disso, entrega de recursos correntes e de capital. Qual que é a diferença entre recurso corrente e recurso capital? Recurso corrente é aquele que é utilizado em qualquer tipo de despesa, seja administrativa, seja ela para manter o andamento da máquina pública. E despesa de capital é despesa de investimento. Então, tudo aquilo que trata de obra, de aquisição, que seja permanente e que vá agregar no patrimônio da entidade. Do ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao SUS. Artigo 25 da Lei Complementar 101. Estão incluídas no conceito as operações de crédito. Período 3 meses antes da eleição, penalidades, nulidade do ato, suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro de diploma de eleito. Exemplo, repasse de recursos mediante convênio, concessão e empréstimos aos municípios dentro dos 3 meses que antecedem a eleição. Alcance da vedação. União proibida de transferir a estados ou municípios, inclusive órgãos da administração direta e indireta. Transferência voluntária de recursos públicos. Exceções dessa regra. Repasses determinados constitucional e legalmente. SUS, Fundeb, PAC, tudo que tiver nesse sentido. A própria nossa Lei 173 também entra nessa questão, que é apoio financeiro aos municípios. Repasses destinados a cumprir obrigação formal previamente pactuada de obra ou serviços que tenham sido iniciadas fisicamente e atendendo o cronograma pré-fixado. A assinatura dos convênios e outros atos preparatórios, desde que sem a efetiva transferência de recursos no período eleitoral. Situações de emergência e calamidade pública, é o que nós estamos vivendo hoje. Repasses para entidades privadas. TSE veda a liberação de recursos para municípios que não mais se encontram em situação de emergência ou estado de calamidade pública, mas que necessitem apoio para mitigar os danos. Aqui entra um outro detalhe aqui, é o seguinte. Não vamos pegar Covid, mas vamos olhar um estado de calamidade público individual. Vamos pegar um determinado município, esse município deu um vendaval
e esse vendaval levantou telhado, arrancou casa, pintou e bordou, acabou com a cidade. Considerado calamidade pública, aquilo que venha para abrigar as pessoas. Então, naquele primeiro momento, tudo aquilo que foi destruído no município, que é bem público para reconstruir, etc. e tal, não é considerado calamidade. Então, são 2 pontos que têm que ser analisados. Tá? Os apoios para mitigar os danos não entram aqui. Repasses de subvenção social. Né? O que é essa subvenção social? Nada mais é que terceirizar o papel do serviço da administração pública para uma entidade sem fins lucrativos. Então, é aquela questão, por exemplo, eu tenho toda a estrutura do município, mas eu não tenho profissional para criar escolinhas de esportes, por exemplo. Então, eu vou lá e faço uma subvenção social com uma determinada associação, para essa associação trabalhar essa educação esportiva dos alunos do município. São transferências correntes destinadas a cobrir despesa de custeio, operação e manutenção de instituições públicas ou privadas. Vejam bem que ele não fala em momento algum de despesa de capital. Eu não posso ter investimento em associação privada. É só situações de manutenção. Não voltadas ao lucro. Quando tem caráter social, destinam-se a assistência social, cultura, saúde e educação. Aqui, o que tem que ter cuidado? Tentar trabalhar as mesmas questões que foram feitas nos exercícios anteriores. Vamos colocar lá no município de vocês, não teve nenhuma subvenção social nos exercícios anteriores. Agora o prefeito vai e faz subvenção social com a associação de alunos para transportar ensino superior, faz escolinha de esportes, faz na área de assistência social, faz na área de saúde, faz subvenção para todo mundo. Não é o correto, né? É trabalhar com o que foi feito. A execução de programas e concessão de benefícios sociais em ano eleitoral deve ser realizada pela administração pública com parcimônia e cautela frente às vedações da lei eleitoral. Além da lei eleitoral, vocês têm que cuidar com a lei 13.019, alterada pela lei 13.204, que o que traz para nós aqui? Não existe mais aquela subvenção social de dizer o seguinte: eu vou conceder a subvenção social para a entidade A, porque eu sou o prefeito. Antigamente era assim. Agora tem que abrir um processo, como se fosse uma licitação, em que tem que ter o credenciamento das entidades para receber essa subvenção social. Então, nós olhamos lá no interior, tem casos, por exemplo, que vai dispensar isso, porque só tem uma entidade. Mas traz isso para o universo de uma cidade maior. Eu vou ter que abrir um credenciamento, a essas entidades se cadastrarem ali e tal. É permitido conceder auxílios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévio anualmente aprovado pela Câmara Municipal. Então, quando tem um orçamento que consta a subvenção social que é mandado para a Câmara, tem que encaminhar junto com a peça orçamentária quais são as áreas que vão receber essas subvenções sociais. Não declarar as entidades, por causa do credenciamento que não pode. Mas quais são as áreas? Tem tanto de subvenção na área de saúde, tanto na área de assistência social, na área de educação, na área de cultura, e trabalhar ali. Agora, se eu no orçamento lá do ano passado, eu não coloquei esses valores e agora eu vou abrir por decreto, eu estou cometendo uma irregularidade, porque não passou pela Câmara isso, né? Então, tem que cuidar com essas situações. Posso repassar em ano eleitoral subvenções sociais a todo tipo de entidades sem fins lucrativos? Segundo o TSE, não se exige interrupções de programas ou subvenções. O que se interdita é a utilização em favor do candidato. Então, se eu não distribuir nunca, e começar a distribuir esse ano, tem como fazer associação ao prefeito candidato ou não? Tem como fazer isso, porque ele não distribuiu anteriormente. Então, tem que ter esse cuidado aqui. Como cautela,
evitando que haja alegação de uso promocional em favor do candidato, efetuar somente os repasses de subvenção social já definidas em lei municipal, que é aquilo que foi previsto no orçamento, e já em execução no exercício anterior. Quanto à penalidade quanto à subvenção social, suspensão imediata da conduta vedada quando for o caso, multa do valor de 5 a 100 mil UFIRs aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes, e cassação do registro do candidato ou diploma de eleito que tenha sido beneficiado agente público ou não. Tudo isso que nós vimos aqui gera uma questão chamada uso da máquina pública. Então, todos esses itens que nós vimos, eles são utilização da máquina pública em favor do candidato. Quem quer disputar a reeleição ou eleger o sucessor está proibido de fazer o uso da máquina pública administrativa em favor do Estado. Vírgula. Uma coisa é utilizar a máquina em prol da candidatura. Outra coisa é dar execução daquilo que foi planejado e que foi executado nos exercícios anteriores. Então, assim, eu posso fazer estrada, construir, pintar e bordar nesse ano normalmente, mas eu tenho que ficar sentado no gabinete para não utilizar isso a meu favor. Tá? Entre as práticas vetadas está o uso de carros ou prédios de órgãos públicos para fins de campanha. Também é proibido ceder servidores em horário de trabalho para fazer atividades eleitorais. Lembrando que depois do horário de expediente, o servidor, seja ele efetivo ou comissionado, ele tem a particularidade de exercer o papel político cidadão dele. Tá? Não é permitido, inclusive, usar material ou serviço custeado pela administração pública, como impressora ou outros equipamentos. As despesas com publicidade oficial, que vocês vão trabalhar amanhã, também ficam restritas. Essas medidas buscam manter a igualdade de oportunidades entre os candidatos na disputa eleitoral. Quero só fazer um parênteses aqui nessa questão de publicidade oficial. Vocês sabem que para o município fazer a publicidade institucional, que a gente chama, ele não pode contratar direto com a rádio, com a gráfica, com nada disso, quando for publicidade. Ele tem que tratar com uma agência de publicidade, contratar, e essa agência pagar os órgãos lá necessários para esse fim. Tem uma particularidade da lei de responsabilidade fiscal, não é só questão eleitoral, na questão da aprovação das contas, que fala a média gasta nos 3 primeiros semestres dos exercícios anteriores. Então, vai pegar primeiro semestre de 2017, primeiro semestre de 2018, primeiro semestre de 2019. Somar os 3 e dividir por 3. Este é o valor que pode gastar com publicidade esse ano. Quando eu falei para vocês que eu estou estudando alguns portais de transparência, eu fiz essa média de alguns, e 5 deles, acho que de 9 que eu peguei, 5 deles já tinha estourado. Porque o que acontece? Nos primeiros 6 meses do primeiro ano de mandato, o cara não gasta nada. Ele está colocando a casa em ordem para funcionar, não tem licitação para isso nem nada. Então, na verdade, seria o quê? 2 dividido por 3, que é 2018 e 2019. Então, é esse o valor que ele tem para gastar. O partido beneficiado pelo uso da máquina pública pode perder o dinheiro do fundo partidário. O funcionário público ou candidato pode ser multado em casos mais graves o candidato ter um mandato cassado pela justiça. Quando eu falo de servidor se envolver nesses quesitos de campanha, ele tem que estar preparado que ele vai responder junto com o possível candidato. Então, não é só o candidato que responde. Dentro desse conceito, gera o nosso famoso abuso de poder. Então, o que nós temos? 3 tipos de abuso de poder, que é o abuso do poder econômico, o abuso da autoridade, que é exercício do cargo, e dos meios de comunicação. Num conceito amplo, abuso de poder consiste na liberdade, na abusividade no exercício do direito ou competência funcional,
desviando-se em desmando de uso ou ensejo de alcançar igualdade absoluta entre candidatos para determinada eleição. Ou podemos conceituar ainda como toda ação que torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia contra o seu autor medidas disciplinares, civis e criminais e não leva à nulidade. Vejam bem que o que ele está trazendo aqui, não só o enfoque do processo eleitoral, mas também processo na questão da improbidade administrativa. Previsão legal. Onde que está isso aqui? Artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, parágrafo 9º, lei complementar que estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, já previa isso lá na Constituição de 88, esses itens aqui. O que é essa lei complementar que menciona lá na Constituição Federal? É a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei da Inexigibilidade. Estabelece os casos de inexigibilidade, prazos de cessação e determina outras providências de acordo com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Então, ele levou lá para cima. Também temos, dentro dessa previsão legal, o artigo 237 do Código Eleitoral. A interferência do poder econômico e o desvio de abuso do poder da autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. Tá? Então, essa é a base legal que nós temos aqui. Opa, passou. Não passa nenhuma, daí quando passa 3, 4. Ó, já travou de novo. Tipos de abuso do poder. Então, lá no comecinho a gente mencionou eles nesse sentido. Quais que são esses abusos? Abuso do poder econômico, abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. Esse uso indevido dos meios de comunicação social pode se entender como uma propaganda eleitoral antecipada. Né? Ele está usando os meios para me fugiu a palavra, promover o nome dele a uma possível reeleição. Quanto ao abuso do poder econômico, esse é o mais fácil que a gente tem de averiguar devido ao gasto em campanha. Né? A questão hoje está limitada, os gastos de campanha, existe aquela média, mas o famoso caixa 2 que existe, né? Esse é difícil de vincular. Porém, quando vinculado, encaixa nesse abuso aqui. O abuso do poder econômico se configura quando ocorre doação de bens ou vantagens a eleitores, de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado das eleições, afetando a legitimidade e normalidade das eleições. Para o TSE, o abuso do poder econômico é a utilização em benefício eleitoral de candidato de recursos patrimoniais em excesso. O que temos a falar de abuso do poder econômico? Aqui não é a questão de utilizar a máquina pública, a prefeitura. Aqui é qualquer candidato, seja ele a reeleição ou seja um candidato que nunca foi prefeito ou não está vinculado ao poder público, de utilizar recursos em prol, digamos assim, da troca do voto por algum benefício. Tá? Abuso do poder político. Este é diretamente vinculado com quem está no exercício do mandato ou exercendo uma função pública. O abuso do poder político é o uso indevido de cargo ou função pública, fala bem aqui, eletivo ou não, com finalidade de obter votos para determinado candidato, prejudicando a normalidade e legitimidade das eleições. Os tipos de abuso mais econômicos são manipulação das receitas, utilização devida de propaganda institucional e de programas sociais. Eu gosto de citar
esse exemplo das estradas, porque ele fica fácil de você vincular essas questões, por exemplo, de abuso de poder de autoridade. Eu sou secretário, sou candidato a prefeito, sendo secretário de obras, e eu saio fazendo a estrada principal, e no interior a gente chama de galho, e faço todos os galhos que vou daquela localidade. Mas tem uma determinada pessoa, uma coisa é eu fazer para todo mundo, tem uma determinada pessoa que eu sei que é adversária e que nunca vai votar para mim, e que eu posso fazer o que for para ela. Eu pulo a entrada dela e faço de todo mundo. Fica caracterizado um abuso de autoridade do cargo, né, em benefício da minha candidatura ou de um outro candidato que seja. O abuso de poder político nas campanhas eleitorais tornou-se mais comum a partir da aprovação da possibilidade da reeleição dos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, sem que eles precisem deixar os cargos que exercem para se recandidatar. Então, é essa a situação que complica que ele não se desliga do cargo para exercer essa nova candidatura. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, né, que é o terceiro tipo de abuso do poder. O uso indevido dos meios de comunicação social pode ser uma forma de abuso do poder econômico ou de abuso do poder político. Pode ser, inclusive, as duas situações. Considerando que os meios de comunicação social, representados por emissoras de rádio e televisão, a internet, jornais e similares, têm grande poder de influência sobre a opinião pública. Eles sofrem especiais restrições no âmbito do processo eleitoral. Exemplo disso são emissoras de rádio e televisão, concessionárias do serviço público. Então, o que acontece? Elas não são donas. Eu tenho uma rádio. Você tem uma concessão de uma rádio. Você pode perder ela a qualquer momento. Que são proibidas de manifestar opinião ou transmitir propaganda paga durante o período eleitoral. Artigo 44 da Lei 9.504. Quanto aos outros meios de comunicação, é possível dizer que não sofrem tantas restrições, porém, eventual conduta abusiva podem configurar o uso indevido de meio de comunicação social ou abuso do poder. Vocês vão ver bastante disso aqui amanhã, inclusive com questão de fake news, que é uma novidade a partir da eleição de 2018, né? 2017, né, que foi a eleição? Eu estou perdido no tempo. Eleição para presidente foi 2017, 18? 18. Eleição de 2018 surgiu o tal do termo fake news. Então eu penso, a nível de Brasil tomou aquela proporção, vocês já imaginaram como é que vai ser o Facebook da cidade de vocês na eleição? Bombardeio contra um, contra o outro, etc. e tal. Então, vocês vão tratar isso amanhã, mas ela é considerada um abuso de poder. Diante de todos esses artigos que nós vimos, nós temos algumas punições para esse aspecto. Então, o parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504 pune com a suspensão imediata da conduta qualquer violação e proibições contidas. Então, cada resuminho daquele que eu passei tinha lá suspensão imediata da conduta, multa e cassação do registro de candidatura. Tá? Mas vai um pouco além disso. Além disso, os responsáveis pela realização da conduta ficam sujeitos ainda à multa no valor de 5.000 a 100.000 UFIRs, por responsáveis serem entendidos aqui não apenas os agentes públicos que praticaram os atos vedados pelo artigo, como também partidos e especialmente candidatos que com a violação tenham almejado se beneficiar. Tem um outro aspecto que tem que olhar aqui. Se a conduta foi vedada e ela acontece novamente, a multa é dobrada. Tá? Então, reincidência é multa dobrada. A multa será aplicada em processo administrativo instaurado a requerimento de partido, candidato ou coligação, ou do Ministério Público Eleitoral. No procedimento, deve ser assegurado aos acusados ampla defesa e contraditório, segundo o preceito constitucional. Porém, voltamos um pouquinho lá no início, quando nós falamos que, para que seja considerada a conduta, basta que ela tenha acontecido. Então, volto a dizer, é muito difícil provar o contrário de uma acusação, caso tenham provas concretas sobre isso. Então, o ato feito, ele se sobrepõe aqui.
A violação do disposto nos incisos 1, 2, 3, 4 ou 5 do caput do artigo, e sendo o violador candidato, ficará ele também sujeito à cassação do registro de candidatura ou do seu diploma, caso tenha obtido sucesso na eleição. Voltando um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês, para pedir para a Controladoria Interna criar um manual de como o servidor deve se portar no período eleitoral? É uma maneira de blindar o prefeito ou o candidato, blindar com esse manual, para tentar usar isso como artimanha de defesa lá na frente. Para não respingar no candidato, para não acontecer isso que ele está sujeito à cassação ou registro de candidatura, né? Ou do seu diploma, caso tenha obtido sucesso na eleição. A realização por ele de alguma das condutas proibidas mencionadas naqueles incisos pode realmente caracterizar abuso de poder da autoridade no exercício do cargo dele, que a seu turno acarreta a mesma cassação do registro do diploma nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, Lei de Inexigibilidades. Então, nesses incisos aqui, se ele cometer, ele automaticamente vai sofrer a cassação. Todavia, no procedimento instaurado para apurar a infração, não haverá necessidade de discutir-se se ela representou ou não abuso do poder administrativo. A simples realização já sancionada com a cassação do registro. Foi feito o pedido de cassação do diploma, ele não conseguiu prova, não conseguiu comprovar. Automaticamente vai ter a cassação. Por isso que eu falei, tem que preparar desde o primeiro ano de mandato o que vai ser feito no ano eleitoral. A gente vê prefeituras trabalhando de qualquer jeito, 3 anos, e daí no último ano ela quer fazer tudo o que não foi feito anteriormente. Aí dá esse tipo de situação que vai gerar essas possíveis condutas vedadas. A simples realização já é sancionada com a cassação do registro. Provada a realização da conduta proibida, a cassação será consequência, sem necessidade de outras discussões. Então, não tem que se postergar isso, né, nesse sentido. Entre as punições dispostas no artigo 73 estão duplicação da multa em caso de reincidência, a violação é considerada ato de improbidade administrativa, ou seja, vai ter o processo eleitoral e vai ter um processo jurídico de improbidade, que ele vai responder. Exclusão de partidos beneficiados de distribuição do fundo partidário. Nessa questão da improbidade, eu quero só frisar uma situação assim. A improbidade vai correndo o processo, digamos que ele tenha sucesso na eleição, vai correndo o processo. Se foi declarada em improbidade lá no segundo ano do novo mandato dele, de reeleição, ele pode ser cassado pela improbidade administrativa. Daí não é uma cassação eleitoral, é a cassação lá pela Câmara. As consequências para o direcionamento de recursos públicos para beneficiar candidatos, campanhas ou partidos são perda do mandato, estou tratando aqui na questão da improbidade, inexigibilidade de 8 anos, suspensão dos direitos políticos, penas privativas de direito, penas privativas de liberdade, penas pecuniárias, pena de prestação de serviços, liberdade ou benefícios condicionais, impedimento de contratar com órgãos públicos e impedimento de participar de concurso público. Tá? Então, esses são os itens que podem acarretar dessa situação. Outra coisa, volto a frisar aqui, eu candidato, eu prefeito e eu com a Covid. Não são mais 2, são 3 pessoas, né? Lei de responsabilidade fiscal, último ano de mandato. Vou frisar de novo no artigo 42. Deve o prefeito quitar as despesas empenhadas liquidadas entre maio e dezembro de 2020, ou ao menos reservar dinheiro para que assim o faça o sucessor. Crime, artigo 359C do Código Penal, Lei de Crimes Fiscais. Tá? O que escapa daqui? Só as despesas vinculadas à pandemia. Se vocês não tiverem casos extremos de Covid lá na comunidade de vocês,
que vocês tenham hospital municipal, que tenha UTI, que tenha toda aquela despesa que é por conta do município, vocês não encaixam em deixar essas responsabilidades serem pagas. O que nós tínhamos para ver era isso, né? Como prometido, em cima do laço, como prometido, está aqui meus contatos, se alguém precisar de alguma coisa, e-mail, Skype ou telefone, pelo WhatsApp, também nesse telefone aqui. Não tenho rede social, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada dessas coisas. Mas por aqui vocês conseguem conversar comigo e eu tenho o costume de responder todo mundo, tá? Queria desejar para vocês, para terminar, um bom final de curso, um bom retorno para casa de vocês. Esperar que todos nós consigamos passar bem por esse período, até que venha a vacina, né? E rezar para que tudo volte ao normal em breve. Tá joia? Sucesso para vocês.